A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A tia Cristiane hoje vai dar aula, vai falar sobre Deus protege o profeta. O profeta que nós estamos falando hoje é o profeta Eliseu. Ele é o sucessor de Elias, onde ele fez vários milagres. Vocês devem ter já ouvido falar dos milagres de Eliseu. Um deles é o azeite da viúva, onde ele aumentou o azeite pela oração. Toda vez que Eliseu orava, o Senhor o atendia. Há também aquela da cura de Naamã, onde ele foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Mas hoje é diferente. Eliseu, eu vou falar sobre a passagem onde Deus protege o profeta. Então, antes disso, nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar, falar com Deus. Isso, vamos falar com o Papai do Céu. Feche os olhinhos. Senhor, nosso Deus, obrigada por esta manhã, por estarmos na Tua presença, por essa lição que vamos aprender através da professora Cristiane. Que eles possam, Senhor, prestar atenção, Pai. Que cada criança, Senhor, possa entender que o Senhor é que protege e o Senhor é quem salva, abrindo a visão espiritual através da fé. E tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa lição se encontra em 2 Reis 6, do 8 ao 23. Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar a lição onde fala o exército dos sírios é derrotado. Vamos começar onde fala sobre o rei da Síria, Ben-Hadad. Ele sempre fazia planejamento de atacar o povo de Israel. Ele sempre fazia algum planejamento, mas Deus já alertava o profeta Eliseu para avisar para o rei de Israel, o rei Jorão. Então, aqui o profeta Eliseu falou: querido rei, mude o seu trajeto, os sírios pretendem atacá-lo. Então, o que o rei Jorão fez? Mudou o seu trajeto e foi para outro lugar. E essa vez que o rei Jorão fazia, não era a primeira vez que Eliseu avisava. Todas as vezes Eliseu avisava o rei Jorão e o rei Jorão atendia prontamente as orientações do profeta Eliseu. Então, furioso, o rei da Síria nunca conseguia atacar o povo de Israel. Então ele ficou furioso e ele foi e perguntou para um deles. Perguntou para todos eles: eu quero saber agora quem de vocês, aqui ó, o rei da Síria chamado Ben-Hadad, perguntou: eu quero saber agora quem de vocês está me traindo. Aí um deles falou: não, nenhum de nós estamos te traindo, senhor rei. E sim, existe um homem de Deus chamado Eliseu. Ele sim fala tudo o que o senhor planeja, os ataques, até mesmo quando está dentro do seu quarto. Então, não é nenhum de nós. Furioso, o rei da Síria, Ben-Hadad, falou: vamos prendê-lo. Então juntou todo o exército e perguntou: onde ele está? Aí um deles respondeu: ele está em Dotã. Então nesse momento eles se reuniram no entardecer para ir para a cidade de Dotã. Chegando na cidade de Dotã, eles acamparam ao redor da cidade. Eles estavam todos acampados. Eu coloquei o Szinho para dizer que é o exército da Síria. Eles já estavam acampados lá. Quando foi no amanhecer, quando começou a surgir o sol, o que acontece? Geazi, que é o servo do profeta Eliseu, ficou assustado quando ele viu o exército
inimigo, que é o da Síria, acampado na cidade de Dotã. Então ele foi e chegou no profeta e disse: Profeta, profeta, o que faremos? Aí um exército grande lá com carruagens, cavalos, eles estão acampados ao redor da cidade, querem prendê-lo. Que Eliseu respondeu? Falou o seguinte: não tenha medo, pois o exército que está conosco é maior do que o exército inimigo. Então, só que Geazi não estava vendo. Eliseu então orou ao Senhor e falou: Senhor, abra os olhos de Geazi para que ele veja. Então ele viu um grande exército de anjos que brilhava como o sol, carruagens, cavalos, maior do que o exército da Síria. Então ele ficou mais confiante quando ele viu esse exército de anjos. Então Eliseu orou novamente e falou com o Senhor: Senhor, permita que o exército da Síria fique cego. Então o exército da Síria não estava enxergando. Então o próprio Eliseu chegou até o exército da Síria e falou: o homem a qual procuras não está por aqui. Vocês estão no caminho errado. O levarei até ele. Então o exército foi e seguiu Eliseu. E eles estavam procurando o próprio Eliseu. E Eliseu levou até onde? A cidade de Samaria, onde estava o rei Jorão e o exército, que eu coloquei a letrinha aí, que significa o exército de Israel. Então eles estavam encurralados, sem saída, e ficaram amedrontados. Nesse momento o rei Jorão perguntou: devemos atacá-lo ou destruí-los, feri-los? O profeta Eliseu falou o seguinte: não façam mal, mas se sirvam comida e bebida. Então o rei Jorão mandou que servissem comida e bebida para o exército da Síria. Então teve paz entre a Síria e Israel por muito tempo. Não houve mais guerra entre a Síria e Israel. Nós sabemos que Deus é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. O que é onipresente? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente é que ele sabe de todas as coisas, de todas as áreas. Onipotente, ele tem todo o poder ilimitado. E muitas das vezes, as coisas que acontecem em nossas vidas, as provações, as lutas, fazem com que nós enxergamos as coisas com os olhos humanos e não com os olhos da fé. Esquecemos desses atributos maravilhosos que Deus tem. Então, eu quero que vocês abram também em Provérbios 4:25, que diz assim: olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Então, olhe para o Senhor nosso Deus. Também nós sabemos que neste momento que Geazi e o Eliseu estavam sendo arrodeados pelo exército inimigo, Geazi teve medo. Ele foi e perguntou para o profeta o que ele deveria fazer. Ele estava um pouco desorientado nesse momento, porque o medo causa essa falta de foco, de visão na fé, na espiritual em Deus. Então, eu convido vocês a abrir também em Salmos 37:5, onde fala o seguinte: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Então, Eliseu, ele tinha essa fé, os olhos dele eram fitos em Deus, ele só enxergava a vontade de Deus, o que Deus determinava. Então, no momento que Eliseu orava, Deus atendia. Veja que Deus atendeu nessa história, em situação de abrir os olhos espirituais de Geazi,
e também permitiu também que o exército da Síria ficassem cegos. E o exército da Síria estava procurando o próprio Eliseu, e Eliseu levou até Samaria. E naquele momento houve uma reconciliação, onde aquele povo nunca mais perseguiu o povo de Israel, porque eles serviram um banquete naquele momento. Às vezes nós temos que tratar o nosso inimigo como deveríamos ser tratados, como gostaríamos de ser tratados. Essa lição também nos mostra em João 4, em 1 João 4,4, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Veja que o Espírito que Deus deu, o Espírito Santo de Deus, tem toda a virtude, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo está no Espírito Santo de Deus. Por isso diz que ele é maior do que as coisas que estão no mundo. Então eu vou deixar para vocês o versículo para que vocês gravem, que se encontra em Salmos 91, 14. Aqui. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, 14. Novamente, Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei aqueles que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Para finalizar, eu vou deixar aqui um questionário para que vocês respondam. A Caroline vai ler para vocês, mostrar para vocês, e eu vou ler então no questionário, onde vocês vão responder sobre a lição. Responda. O primeiro questionamento é: qual o nome do homem de Deus, o profeta? Segundo, qual o nome do rei da Síria e qual o nome do rei de Israel? Terceiro, onde estava o profeta no início da história? Quarto, complete a palavra com 8 letras, onde eu deixei 5 letrinhas para dar uma pista para vocês de que fala sobre a nossa lição. E temos também uma dinâmica, onde a Caroline também vai segurar para vocês, onde vocês podem fazer em casa. Segura aqui, Caroline, primeiro. Você vai colocar o versículo-chave, que é o memorando. Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, 14. Pode abrir, Caroline? Olha só que legal. Um guarda-chuva, onde uma menininha, ou você pode desenhar você que é um menininho, debaixo do guarda-chuva, onde mostra ao redor umas adversidades, provações, lutas, mas a proteção de Deus, que representa o guarda-chuva, está acima, está protegendo, onde a menininha não se molha, onde nós entendemos que quando vem as provações e a adversidade, nós não nos molhamos. Agradeço por cada um que tem prestado atenção na lição e até a próxima lição. Amém?